O momento abençoado para o culto do sábado chegou. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Dia do Julgamento. Em outros países, o Dia do Julgamento às vezes também é chamado de Apocalipse. De uma perspectiva diferente, o dicionário define esse dia como o momento em que o nosso destino final é decidido. O dia do último julgamento é o dia em que o destino da humanidade será determinado. Algumas pessoas serão jogadas no eterno fogo do inferno, enquanto outras reinarão com Deus no céu para sempre. Seu destino será determinado nesse dia, chamado Apocalipse, que significa o dia do julgamento. A Bíblia registra que Deus julgará e dará a sentença final a cada pessoa, de acordo com as obras que elas fizerem por toda a sua vida. Hoje, vejamos os registros da Bíblia sobre o julgamento e como podemos melhorar a nossa vida espiritual enquanto andamos no caminho da fé. A maioria daqueles que falham em completar a corrida enquanto andam no caminho da fé se esquecem facilmente do fato de que haverá o último julgamento. Essas pessoas analisam tudo com a mentalidade de como elas podem ter a sua própria satisfação e alegria de cada situação em que elas estão. Por causa dessa maneira de pensar, sempre que suas expectativas não são cumpridas, elas acabam abandonando a sua fé e, no fim, deixam a verdade e se esquecem de Deus também. Por isso, o profeta Isaías disse: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Irmãos e irmãs, quando vemos o sistema judicial do mundo, estão presentes um requerente e um réu. Para dar o julgamento final, o juiz analisa as ações do réu para determinar se houve uma circunstância extenuante e até mesmo se foi cometido um crime grave. O juiz deve determinar se a causa do crime é porque a natureza inerente do criminoso é má. Depois de examinar as evidências, uma por uma, o juiz chega a uma decisão final. Espiritualmente, acontece o mesmo com o nosso julgamento. No dia do julgamento, Deus será o nosso juiz. Não está escrito em detalhes, no livro de Deus, sobre que tipo de vida estamos vivendo, todos os dias. Não está registrado também, exatamente como estamos cumprindo a nossa vida de fé? Eu espero que quando estivermos diante de Deus, no dia do julgamento, que nos seja permitido entrar no reino dos céus. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Dizendo, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Foi mostrado nas notícias que mais de 100 milhões de pessoas no mundo foram infectadas com o coronavírus no ano passado. O número dos infectados continua aumentando até agora. Além disso, a pandemia continua. Muitas pessoas continuam morrendo pelo vírus. Claro, também estão desenvolvendo diferentes remédios como cura, assim como várias vacinas para prevenir o contágio. Através dessas coisas, muitas pessoas, até mesmo ateus, dizem: não está vindo o dia do julgamento, que a Bíblia e o cristianismo falam? As pessoas falam abertamente sobre essas coisas. Irmãos e irmãs, o mundo nem sempre permanecerá como é agora. Algum dia, teremos que deixar esse mundo. Um por um, todos deixarão esse mundo. Porém, não devemos esquecer que mais cedo ou mais tarde, o dia do julgamento chegará a todo o universo. Aqueles que não têm isso em mente, naturalmente irão se desviar para as coisas do pecado, justificando e racionalizando seus estilos de vida, ações e comportamentos pecaminosos, embora não estejam agradando a Deus.
Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. As pessoas, com certeza, enfrentarão o julgamento de Deus. Todas as palavras na Bíblia contêm a verdade. Além disso, a verdade é fiel e concreta. Como a Bíblia diz, devemos ter em mente que o dia do julgamento com certeza virá sobre não apenas as pessoas, mas ao mundo inteiro também. Apocalipse significa o dia em que o nosso destino é determinado. Irmãos e irmãs, como vocês querem que sejam os seus destinos? Não seria incrível se o seu destino fosse se tornar um sacerdócio real no céu? Vocês não querem desfrutar da vida eterna e da felicidade com Deus para sempre? Se sim, vocês precisam agir de acordo. Mesmo que sua mente queira ir ao céu, se suas ações forem diferentes do seu desejo, você pode esperar ter o resultado que quer? Todos os aspectos da nossa vida devem estar alinhados com Deus e com o céu. Não somos peregrinos neste mundo, vivendo temporariamente aqui, até partirmos? Recentemente, alguns senhores deixaram o mundo depois de desfrutar de uma longa vida. Na sua juventude, eles tinham muita energia, mas o que eles devem fazer assim que são chamados por Deus? Eles devem ir, certo? Para aqueles que não estão preparados, o chamado de Deus acontecerá de repente. Depois que uma pessoa morre, ela enfrenta o julgamento. Alguns serão como Lázaro, a quem Deus abraçou e confortou. Outros serão como o homem rico, que foi para o inferno e clamou por alguém. Molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Enquanto ouvem um sermão, alguns dizem consigo: esse dia realmente virá. Porém, assim que deixam a igreja, eles caem de volta no mundo e cometem atos falhos. Considerando isso, o nosso estilo de vida deve estar alinhado com o que é aceitável no céu e não com o que é aceitável no mundo, certo? Isso porque a Bíblia registra que esse mundo é um lugar temporário para estranhos ir e vir. O céu, porém, é um lugar onde viveremos para sempre. Se Deus perdoará todos os nossos pecados passados, ou os contará contra nós, assim como eles são, tudo isso será decidido no dia do julgamento, quando a decisão final for determinada. Por isso, precisamos estar preparados para esse momento. Deus disse que esse dia com certeza virá. É por isso que a Bíblia diz que devemos estar prontos para ficarmos diante do trono de julgamento de Deus. Vamos abrir a Epístola aos Romanos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não importa quem, nós ficaremos diante do trono de julgamento de Deus. Ficar diante do trono de julgamento significa esperar para ser julgado. Ninguém fica diante do trono de julgamento sem ter pecado. Nós ficaremos diante do trono de julgamento porque somos todos pecadores. Nesse momento, Deus nos absolverá de todos os pecados que cometemos no passado ou nos condenará de todos os pecados contra nós, dizendo: eu te dei 60 a 70 anos, mas você não se desviou dos seus pecados e nem se arrependeu. No final, Deus dará o veredito do eterno inferno. Vamos ver o versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, é impura. Quando o apóstolo Paulo escreveu todas essas palavras para a igreja em Roma, ele disse: ficaremos diante do trono de julgamento de Deus. Nunca se esqueçam disso. Se esquecermos disso durante nossa vida da fé,
cairemos de volta no mundo. E sucumbiremos à tentação, e no final, chegaremos a pecar. O dia em que ficaremos diante do julgamento de Deus, com certeza chegará. Para todos os humanos que foram expulsos à terra, depois de pecar no céu, Deus deu a eles a oportunidade de se arrepender ao espalhar o evangelho da nova aliança. Embora ouçam, algumas pessoas rejeitam, mas outros seguem o que ouviram. No dia do último julgamento, quando nosso destino for finalmente decidido, espero que seja determinado que nós sejamos aqueles que merecem o reino dos céus. Vamos ver a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras, antecipadamente, se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todas as coisas serão decididas assim no dia do julgamento de Deus. Tanto as nossas boas obras, como as más obras serão reveladas. Como está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, e na epístola aos Romanos, a Bíblia nos desperta para o fato de que nossas obras serão completamente reveladas, sem faltar nada, quando estivermos diante de Deus. Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso não significa que todas as coisas serão feitas de acordo com a vontade de Deus no dia do julgamento. Foi dito que Deus está agora reservando todas as coisas para o dia do julgamento. Vendo esses registros bíblicos, não posso deixar de pedir a vocês que sempre se esforcem na fé, para que sejamos encontrados, sem culpa e limpos, quando estivermos diante de Deus, no dia do julgamento. Façamos isso lembrando que esse dia certamente virá a nós e para toda a humanidade no mundo. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles à sua direita, Deus prometeu: Tome a sua herança, o reino preparado a vocês desde a criação do mundo, ou seja, o eterno reino dos céus. No céu, vocês podem ter tudo o que quiserem, embora não pudessem ter na terra, e fazer o que quiserem, o quanto desejarem. Vamos ver o versículo 35. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a quem você o fez? A mim o fizestes. Com respeito à forma como tratamos nossos irmãos e irmãs, Deus registra essas ações através de seus olhos e em seus corações. Já que tudo o que fizemos será exposto no dia do julgamento, isso será contra nós ou a nosso favor.
É por isso que não podemos deixar de lado esses assuntos. Ele é de crucial importância. Vamos sempre gravar essas lições em nosso coração. Quando sempre tratamos os nossos irmãos e irmãs, todas as pessoas ao nosso redor, com essa mentalidade, não poderemos nos tornar o sal e a luz do mundo? Com isso, Deus nos reconhecerá como aqueles que mostram amplamente a glória de Deus. Deus não nos dará mais bênçãos e prêmios no reino dos céus? Vamos continuar com o versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então, lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos e irmãs, o dia em que nosso destino será determinado está próximo. Como o nosso destino será decidido? Isso depende de nossas ações diárias, atitudes e mentalidade em nossa vida de fé. Todas essas coisas se acumulam e nunca desaparecem. Se as ações de hoje não foram graciosas aos olhos de Deus, elas serão registradas como elas são. Não é por isso que Deus já proclamou: Eu recompensarei a cada um segundo as suas obras, e eu te julgarei. Irmãos e irmãs, por favor, não se esqueçam disso. Durante a vida de fé, este é o momento em que eu me sinto mais desanimado. Embora há milhares de anos, Deus já tenha predito o julgamento, as pessoas sempre desprezam as suas palavras e agem contra Ele. Nós, porém, devemos prestar atenção às suas palavras. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando Jesus vier em sua glória com todos os anjos, Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ele dá a bênção do céu àqueles à sua direita, e a eterna punição de fogo àqueles à sua esquerda. Deus continua a ver se estamos ou não obedecendo às leis, decretos e regulamentos, conforme Ele nos ordenou, enquanto vivemos com os nossos irmãos e irmãs na terra. Quando Deus disse a Abraão: Sacrifique Isaque como oferta queimada no Monte Moriá, Deus continuou a observar a fé de Abraão. Como Abraão obedeceu à vontade de Deus, sem reclamar, fazendo como lhe foi dito, no final, Deus não salvou Isaque e deu a Abraão maiores bênçãos? Hoje em dia, nós também enfrentaremos muitas situações diferentes. Porém, não importa qual seja a situação, nunca devemos pensar: se eu fizer essa pequena coisa, vai ficar tudo bem. Nunca devemos escolher o caminho do inferno. Ao contrário, devemos nos perguntar: qual caminho me guiará ao céu? Nessa situação específica, nós devemos ser capazes de fazer as escolhas certas que nos guiam a esse caminho. Vamos ver no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Vamos ver o versículo 17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus trará julgamento tanto aos justos como aos perversos. Os justos agem como pessoas justas. Os ímpios agem como pessoas ímpias. Já que nossas obras são acumuladas dia após dia, todas elas servem como evidências que Deus usará no dia do julgamento. Depois de pecar no céu e ser expulsos à terra, nossa alma não estava destinada a morrer?
E mesmo que fôssemos lançados ao inferno, não poderíamos levantar objeção. Durante a nossa vida, embora Deus tenha nos dado a oportunidade de chegar ao arrependimento, alguns simplesmente abandonam a graça de Deus. Nunca devemos desprezar essa oportunidade. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui também está registrado que os mortos serão julgados. Eles foram julgados de acordo com o que eles fizeram, conforme está registrado nos livros. Deu um mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras, de acordo com o que fizeram. Irmãos e irmãs, a partir de hoje, vamos mudar rapidamente. É melhor mudar no momento em que se compreende. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pensem no dia do julgamento. Estávamos destinados a ir ao lugar do sofrimento eterno, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Todos nós éramos pecadores que não tiveram escolha, a não ser jogados no lago de fogo. Mas Deus nos deu mais uma chance. Deus abriu a porta para nós outra vez, nos dando a oportunidade de uma vida. Porém, se continuarmos com essa mentalidade corrompida e os pensamentos maus que tínhamos no passado, então não haverá outra escolha, a não ser sermos jogados no eterno fogo do inferno. Pensamentos como: porque somos humanos, não é natural fazermos coisas assim? Ou, qualquer um poderia cometer esse pecado. Não devemos racionalizar ou justificar nossas obras assim. Nós já pecamos no céu e fomos destinados a morrer na terra. Mas Deus já nos deu mais uma chance. Se perdermos essa oportunidade, nunca mais teremos outra chance. Por isso, mesmo depois de receber a verdade da nova aliança, se andarmos por um caminho que Deus não quer que sigamos, a Bíblia diz que não há mais sacrifícios pelos pecados e arrependimento para nós. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há sacrifício pelos pecados. Se dissemos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Isso está claramente explicado na primeira epístola de João. Como fomos expulsos à terra, depois de pecar no céu, enquanto estamos na terra, devemos usar todo o tempo que nos foi dado, focando apenas no arrependimento. A terra não é um lugar onde precisamos julgar uns aos outros, julgando quem é bom e quem é mau. Esse é um lugar apenas para o arrependimento. Não é por isso que Deus nos diz para sermos humildes e amar uns aos outros? Por que Deus nos ensina a fazer isso? Alguns podem pensar que se somos filhos de Deus, devemos ser maiores, melhores e superior aos outros. Porém, do momento em que recebemos a verdade, Deus está nos guiando para estar em uma posição onde podemos nos humilhar para servir mais aos outros. Isso é para que possamos gradualmente entender que não devemos ser as pessoas que são arrogantes ou pretensiosas. Essa é a maneira que devemos ser, de acordo com a verdade que Deus nos ensinou. Por isso, a nova aliança diz: tenha humildade uns com os outros e não seja orgulhoso. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26 de novo. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, qual é a expectação? Certa expectação horrível de juízo. Depois disso, somente o julgamento e a punição de Deus restará.
Não há lugar para a esperança, alegria ou qualquer expectativa. As pessoas do mundo vivem sem saber disso. Já que elas vivem sem conhecer, elas querem ser tratadas como se fossem superiores aos outros. É assim que as coisas são no mundo. Aqueles que querem ser exaltados são aqueles que nem mesmo sabem por que vieram do céu para a terra. Isso significa que eles não estão qualificados para receber a verdade da nova aliança. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos e irmãs, desde que os humanos nasceram neste mundo, eles sentem que precisam agarrar tudo no mundo e ter autoridade e poder sobre ele. Mas sabemos por que vivemos na Terra agora. Por isso, devemos poder escolher o caminho da vida, que reflete aqueles que entendem a verdade. Devemos ter em mente que haverá um julgamento. Até o dia do julgamento, devemos continuar crescendo nossa fé e melhorar nossas fraquezas. Quando nossa vida de fé estiver completa, ao cumprirmos isso, Deus nos elogiará dizendo: você fez um bom trabalho. Seremos recebidos e aprovados por Deus como eternos cidadãos do céu. Depois de recebermos o conhecimento da verdade, nunca devemos dar as costas para Deus de novo. Pelo resto de nosso tempo na Terra, vamos sempre seguir os ensinamentos do nosso pai e da nossa mãe, com um coração obediente, por onde quer que eles nos guiem. A Bíblia diz que aqueles que o seguem, por onde quer que seja, serão salvos. Além disso, Deus não nos ensinou que a obediência é mais agradável a Deus do que oferecer centenas ou milhares de sacrifícios? Era uma vez um casal idoso com apenas um filho. Embora tenha crescido, ele não queria ganhar dinheiro ou se casar e só ficava parado todos os dias. Então, seu pai disse a ele: já que você só fica à toa, eu não posso deixar um centavo da minha fortuna para você. Ele continuou: se você quiser herdar os negócios da família, consiga dinheiro sozinho e traga para mim. Se você fizer isso, eu considerarei deixar a minha fortuna para você ou não. Ouvindo isso, a sua mãe lhe deu dinheiro, porque ele sabia que depois dele sair e se divertir, ele apenas voltaria para casa. Ela disse a ele: vai conforte o seu pai. Diga a ele: eu ganhei dinheiro hoje. Assim como a mãe esperava, o filho passou o dia se divertindo ao redor do mercado e visitou seus amigos. Depois disso, ele voltou para casa ao fim da tarde. Seu pai lhe perguntou: você ganhou dinheiro hoje? Então, ele pegou algumas moedas e disse: sim, eu ganhei um pouco de dinheiro. O pai pegou o dinheiro de seu filho e jogou na fornalha acesa. O filho apenas olhou sem reação. Você definitivamente não ganhou esse dinheiro com o seu próprio suor. Aconteceu o mesmo no dia seguinte. A mãe, secretamente, deu dinheiro ao seu filho de novo. Nesse dia também, o pai jogou na fornalha o dinheiro que ele havia trazido.
O filho apenas olhava sem reação. Um dia, ele finalmente ganhou dinheiro com seu próprio suor. Para ganhar dinheiro, ele cortou lenha e carregou baldes de água várias vezes. Foi realmente difícil para ele ganhar aquele dinheiro. Naquele dia, também, o filho disse a seu pai: "Eu ganhei esse dinheiro", e mostrou a ele. Outra vez, o pai disse: "Hoje também, você deve ter recebido o dinheiro da sua mãe. Você não ganhou com o seu trabalho esse dinheiro", e jogou na fornalha. O filho ficou surpreso e tentou tirar o dinheiro da fornalha procurando entre as madeiras. Vendo isso, seu pai entendeu na mesma hora: "Hoje você deve ter trabalhado duro para ganhar dinheiro." Com essa interação, até as pessoas podem saber imediatamente se ele trabalhou duro para ganhar dinheiro ou se o conseguiu de graça. Então, Deus não sabe todos os nossos pecados e temperamentos? Os escritores da Bíblia registraram que Deus nos julga de acordo com nossas obras. Jesus mesmo veio a esta terra e nos expressou a cena do último dia do julgamento. Ele não nos ensinou, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, "Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Por isso, devemos ter essa mentalidade para remover todos os pecados que cometemos no céu. Hoje, mais uma vez, vamos gravar essas palavras no fundo do nosso coração, para que possamos ser achados dignos, como justos no dia do julgamento. Espero que todos os filhos de Sião possam retornar para o nosso lar celestial e restaurar a glória que desfrutávamos no céu antes. A vida é muito curta. Ninguém deve se orgulhar de sua juventude, porque é jovem agora. Essa juventude desaparece em um instante. A Bíblia e os profetas constantemente enfatizam que devemos nos esforçar para sermos encontrados sem culpa e sem manchas, no dia em que nosso destino será determinado. Aqueles que querem voltar ao seu eterno lar, o céu, devem lembrar que há o dia do último julgamento e devem refletir sobre como vivem a sua vida diária. Eles devem se perguntar: hoje eu vivi de acordo com a fé ou ações e pensamentos que foram guiados pelo mundo? Eu peço a vocês mais uma vez para se prepararem para o reino dos céus com o tempo que temos restante nesse mundo. Esperando que vocês recebam muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.